Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Falando de Vale Tudo, aqui no canal Reality Novelas. E hoje, quinta-feira, 24 de julho, olha eu passando por aqui para te trazer aí umas curiosidades sobre a novela Vale Tudo, né? O que a gente vai abordar hoje são os 5 personagens que ficaram bem apagadinhos nesse remake de 2025, quando a gente compara, né, com a versão original de 1988. Você tem ideia de quais serão esses 5 personagens? Vai ter gente aí dizendo que são mais de 5. E deve ser mesmo, pessoal, com certeza. Mas a gente vai, nesse primeiro momento, falar desses 5 personagens que chamaram bastante a nossa atenção, chamou bastante a atenção a forma como esses personagens foram conduzidos nesse remake de 2025. É lógico, tá, galera, que a gente sabe que se é um remake, muita coisa vai mudar, que é preciso mudar. Vi comentários aqui no canal de pessoas dizendo assim, se fosse para fazer um remake idêntico ao que foi lá em 1988, que a gente já soubesse o que iria ao ar, não teria graça. Tá certo, concordo, né? O que causa estranheza é que a Manuela Dias realmente alterou bastante a essência da obra, né? Então, melhor seria até dizer que era uma nova novela inspirada em Vale Tudo, lá de 1988, ou até mesmo criar uma nova novela, não necessariamente inspirada em outra, tá? Porque o que a gente está vendo, de fato, são mudanças bastante estruturais que dá para a gente ver que tira a essência da obra original. Mas a gente respeita também quem está gostando. Aliás, se eu não fosse tão fã de Vale Tudo lá de 1988 e tivesse apenas vendo o que está indo ao ar agora, eu iria dizer que essa novela é uma novela ok. Não é uma novela boa, né? Maravilhosa, encantadora e tal. Tem muitos altos e baixos. Já tem até aqui no canal, teve aqui, quando teve essa virada de chave aí em Vale Tudo, né? Que vem naquela semana ali que o Fantástico enalteceu a novela, que foi a semana que a Raquel ia rasgar o vestido de noiva da Maria de Fátima. Se você olhar esse vídeo aqui, ó, nesse vídeo eu estava empolgadíssima, torcendo sempre muito, continuo torcendo para a novela dar certo, mas nessa ocasião aí da gravação desse vídeo, eu estava completamente assim, feliz de ver que poderia ter uma salvação para esse remake, tá? Como remake, não como uma novela ali aleatória, como remake. E, na verdade, eu infelizmente não estou vendo isso. Mas não quer dizer que a novela seja totalmente ruim. Digo que para um remake eu acho que é ruim, mas como novela acho que tá ali regular, tá ok. Tem até uma enquete rolando aqui no canal. Aproveita depois e dá a sua opinião, como está sendo Vale Tudo. Boa, ruim, péssima ou regular. Coloca lá e aproveita, curte lá também a enquete, tá bom? Gente, agora vamos voltar aqui, né, ao nosso tema principal desse vídeo, que são esses 5 personagens que estão bem apagadinhos na trama, tá? Praticamente as narrativas desses personagens se perderam. E nós vamos te dizer o porquê agora, tá? Só não esquece antes, se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui te trazendo muita novidade sobre o que rola na TV e também nos bastidores. E tem novidade aqui, tá? Tem o nosso clube de membros. Se você quiser apoiar o canal, inscreva-se, porque vai ter muita novidade para quem é realmente super fã de novelas. Olha, nem quero saber de imediato, porque depois eu vou anunciando aos pouquinhos para vocês o tanto de novidades que vai ter para quem é aquele noveleiro raiz mesmo, que ama a novela, assim como eu e assim como você também, eu aposto. Vamos lá, galera? Gente, é o seguinte, o primeiro personagem que eu acho que teve uma alteração bem significativa, está chamando bastante a atenção das pessoas, é o Poliana. Por que eu falo logo de cara o Poliana? O Poliana, lá em Vale Tudo de 1988, era um cara ali, boa praça, introspectivo até certo ponto, né, para questões amorosas, românticas. Ele era mais introspectivo, reservado, mas ele era uma pessoa
muito bacana, tinha aquele bar, se comunicava com as pessoas de uma maneira muito respeitosa, era um irmão altamente dedicado à irmã Aldeide, depois se tornou ali o amigo, confidente, fiel escudeiro da Raquel. E, gente, o Poliana, além disso tudo, ele tinha uma outra característica, né? Ele era muito boa praça e muito ingênuo. Ele era tão ingênuo que chegava ao ponto dele saber o mau caratismo da Maria de Fátima, saber tudo que a Maria de Fátima tinha feito para Raquel, e ele sempre tentar olhar, né, o lado bom da Maria de Fátima. Ele conseguia olhar um lado bom na verdadeira Maria de Fátima, não nessa Maria de Fátima mais para comédia que a gente está vendo hoje, não, tá? Maria de Fátima mesmo, aquela vilã ácidazinha, né? Disfarçada, mas era bem ácida quando queria. Então, ele conseguia ver. E até por isso ele tinha o nome de Poliana, né? Porque esse apelido que ele ganhou era uma analogia a um livro chamado Poliana, de autoria da Eleanor Porter, né? Que fala de uma menina extremamente sonhadora, que sempre via ali o lado bom das coisas, né? Exatamente por isso que o Poliana ganhou esse apelido, porque ele era realmente uma pessoa muito otimista e que conseguia ver, até onde não dava para ver nada, o lado bom das coisas, tá? Tô te falando, na Maria de Fátima, ele ficava ali até como amigo, ela confidenciava até coisas para Poliana. Lógico que era para jogar com ele, né? Bom, esse Poliana de agora, gente, interpretado aí pelo Matheus Nastergalli, que é um mega ator, tá? Vale Tudo tem essa característica, esse remake, tem excelentes atores também aí, né, no elenco. Mas é um Poliana que a autora da novela retirou aquela essência toda. Hoje, o Poliana que a gente vê é apenas uma pessoa ali mais apática, né? Que vive um dilema de cunho sexual, né, que é a questão de ser uma pessoa sexual, de buscar se encontrar, mas ao mesmo tempo essa trama, essa questão, né, da assexualidade do Poliana não foi devidamente explorada pela autora da novela, e isso a gente já criticou aqui no canal também, eu não vou ficar sendo repetitiva, se você depois puder olhar, olha os vídeos anteriores, tem muita coisa ali falando sobre esses aspectos. E que, assim, é o fiel escudeiro da Raquel, preocupado ali com a Aldeide, mas fora isso, não revela, né, a verdadeira essência do Poliana, né? Aquela pessoa que sempre vê o lado bom da vida e tudo mais. Tirou também o aspecto, porque o Poliana ali na novela tinha gente que não sabia sobre a sexualidade dele e de repente perceberam que ele era uma pessoa, na verdade, tão respeitosa e ao mesmo tempo tão romântica que não conseguia exteriorizar esse outro lado dele no campo afetivo, né? Mas aí, tudo bem, a Manuela Dias querer abordar a questão, né, da causa LGBTQIA+, que, na verdade, ela também poderia ter explorado muito bem nos personagens da Cecília e da Laís, que ela criou essa nova trajetória também para elas, mas está bem apagada, ela quase não aborda isso, não enfatiza, né, os pontos positivos da união homoafetiva, né, que é uma família equilibrada, com amor, mostrando ali o dia a dia, ela bota ali cenas raríssimas de Sarita, de Laís e Cecília, mas isso é para um outro momento, nosso foco agora é Poliana, e o Poliana também na sexualidade dele ali não podia ter essa outra narrativa, né, do cara romântico, mas tímido para o amor, né, que depois, no final, ele se soltava, se apaixonando e casando com a também tímida Iris, que entrava na novela para ocupar uma vaga de secretária da TCA no lugar da Aldeide, que também ficava rica, casava com Laudelino, enfim. Nisso, Manuela Dias manteve mais ou menos aí a trajetória da Aldeide, né, tirando aquela questão de bebê reborn. Mas bom, então eu acho que o Poliana perdeu bastante a sua essência, tá? É um personagem que, se você perceber, ele não tem assim tanto destaque na trama, tá certo que não era em 88 um protagonista, como também não é agora no remake, mas tinha maior visibilidade, até porque as narrativas de todos os personagens de 1988, elas eram contadas. O personagem não estava ali só por estar, só para marcar presença ou para ser destacado em uma cena e daqui a uma semana entrava em outra. Não. Havia narrativas para todos os personagens envolvidos na novela, de todos os núcleos, tá? Mas
de críticas à parte, essa é a nossa maior observação em relação a esse personagem que eu acho que tem um potencial incrível e que não foi bem explorado. Bom, o segundo personagem que eu acho que ficou devendo, tá? Que tá aí realmente bem apagadinho nessa trama, é o Jarbas. O Jarbas, que veio nesse núcleo agora ali, Jarbas, Consuelo, Daniela e o André, que formam ali uma família, né? Pai, mãe e filhos. Antes era uma família formada pela tia Consuelo, tio Jarbas, que criavam os dois sobrinhos André e Daniela. A narrativa de 88 era bem interessante, porque isso ocorre em muitas famílias, né? As crianças serem criadas ali por tios, acontece, né? De muitas vezes ou os pais não terem condições ou falecerem, e aí são criados pelos tios. E aí, gente, o que aconteceu? Naquela novela, o Jarbas era um cara, o estilo do bom malandro, bom vivan, porque ele era trabalhador, sério quando precisava ser sério, mas ao mesmo tempo gostava da sua cervejinha, gostava da sua farrinha, queria ter os seus momentos de lazer, era aquele cara que sabia viver a vida. E tinha ali um vínculo muito forte, tá? Embora não fosse o pai dos sobrinhos, né, do André e da Daniela, os dois sobrinhos dele, ele agia como um pai, tá? Se preocupava, dava conselhos, queria levar o sobrinho para passear, dava carona para o sobrinho, para os amigos, entendeu? E assim, principalmente na fase em que o Jarbas foi taxista, porque depois ele sofreu um acidente, perdia o táxi, não tinha dinheiro para voltar para a praça, né, voltar a rodar no táxi. Aí sim ele foi trabalhar ali como motorista particular, primeiro subordinado ao Marco Aurélio, diretamente ao Marco Aurélio. Ele era contratado do Marco Aurélio para atender ali o Tiago, né, nas suas demandas de ir para a rua, sair, ir para a natação, porque o Tiago não fazia hipismo, era natação. E sair com os amigos, levar para Búzios, né, onde era a pousada da Cecília e da Laís. Então, assim, o Jarbas ele era ali ligado ao Marco Aurélio, até que o Marco Aurélio cismou com a amizade do Tiago, filho dele, com o André, que era o sobrinho do Jarbas, e quis ali engrossar para o lado do André, sabe? Começou a cismar com a amizade, começou a querer bater de frente com o André e humilhou o André. E aí o Jarbas, como tiozão que era, como eu estou dizendo para vocês, ele tinha um amor muito grande com a família, um vínculo muito grande ali com aquela família dele, ele explodiu, entendeu? Chutou o balde e realmente não deu para continuar ali trabalhando diretamente com o Marco Aurélio, porque ele sempre saía em defesa da família dele. Aí ele foi contratado pela Heleninha para atendê-la, foi onde ele foi viver ali um mar de rosas, entre aspas, porque ele vivia tendo rusgas com o mordomo da casa, que nós vamos já falar desse também. E ele tinha umas rusgas, mas ao mesmo tempo ele conseguia levar tudo, né? Como dizia lá o Chico Anísio, o saudoso Chico Anísio, em um dos seus personagens, tudo no samba e love, né? Acho que não era nem, era um personagem da escolinha do professor Raimundo que falava, né? Que era samba e love. Então, era mais ou menos assim, ele era um cara que conseguia levar a vida desse jeito, conseguia levar as pessoas no papo, mas era sempre uma pessoa também muito honesta, muito boa, muito bacana, tá? E assim, inclusive, era tão honesto que quando o André encontrava ali um isqueiro, tá, de ouro do Renato, que foi deixado no bar do Poliana, ele foi junto com o André, obrigou o André a ir na Tomorrow devolver o isqueiro para o Renato daquela época lá. Outra narrativa, galera. Mas é só para você ver a essência do personagem e o tanto de visibilidade que esse personagem tinha na trama. O Jarbas de hoje, nada contra o ator é maravilhoso, tá? Já fez excelentes papéis, a gente sabe disso, mas a questão é que o personagem, o roteiro que está sendo entregue para ele é fraco, tá? Ele quase não tem visibilidade, é um cara ali boa praça, um pai presente, é um cara trabalhador e só. Não há nada que dê visibilidade a esse personagem, não há nenhum gancho que possa ali engrenar uma narrativa maior para o Jarbas, né? Para destacar essas qualidades dele que estão ali meio que apagadas e deixadas de lado, né, pessoal? Bom, um outro personagem, tá?
que eu também sinto falta da essência desse personagem na trama é o personagem Eugênio, o mordomo da Celina. O Eugênio, lá da primeira versão, na versão original de Vale Tudo, em 1988, era um mordomo extremamente engraçado, gente. Ele era cheio de etiquetas, gostava de botar banca, queria ordem na casa, né? Era super puxa-saco da patroa e da família dela inteira. Ele só faltava deitar para o pessoal passar em cima dele, né? Como um verdadeiro capacho, porque ele queria agradar a todo custo. Mas isso se dava muito pela fidelidade e o amor verdadeiro que ele tinha pela patroa, pela Celina, porque ele era empregado da Celina, mordomo da casa da Celina. E aí, esse Eugênio, ele era interessante porque ele não ficava só nessa narrativa de ser ali praticamente o escravo da família da Celina, tá? E dela também, que ela abusava do pobre do mordomo. Até numa das cenas lá de Vale Tudo de 1988, a Fátima comentava mesmo com a mãe sobre como houve também até esse comentário, né, nesse remake. Mas ela dava muita ênfase do Eugênio ali praticamente não ter vida. A Fátima também falou isso nesse remake, tá? O Eugênio não sai de casa, parece que não tem vida própria, só vive em função ali do pessoal da família da Celina. Mas acontece que ele tinha um plus. Qual era esse plus? O Eugênio, ele sabia fazer umas tiradas maravilhosas, onde ele usava filmes, papéis interpretados por grandes artistas no cinema e até mesmo a personalidade, assim, fora das telas dos artistas que ele admirava, ele conseguia correlacionar, traçar ali uma relação entre o que estava se apresentando para ele na narrativa daquele pessoal da mansão da Celina com o cinema, porque ele era um cinéfilo de carteirinha, apaixonadíssimo por cinema. E aí ele conseguia fazer isso, e isso trazia ao mesmo tempo uma leveza e também uma parte mais engraçada da trama, meio comédia, que todo mundo gostava de ver, porque virava e mexia, ele fazia uma analogia a alguma coisa extremamente engraçada. Com a Maria de Fátima ele tinha várias, tá? E era de cena de filme, era com atriz, então isso era bem bacana e somava ao personagem, não fica aquele personagem ali vazio. O Eugênio de hoje, o ator é muito bom, também já teve participação em outras obras, mas nesse papel ele fica ali apenas como um serviçal da casa da Celina, né? Que é realmente abusado ali nas relações de trabalho. Ele diz que não se importa, que ele quer servir mesmo, mas é algo ali fora do comum. E está super apagado, né? O Eugênio de 1988, ele ficava até ali controlando todos os empregados da casa da Celina, queria botar ordem na casa, queria pagar de sistemático, de durão, de rígido. Mas se vocês lembram bem, esse Eugênio de 1988, quando a Marina foi acusada injustamente pela Maria de Fátima, ela jogou a culpa na Marina, né? Do furto de uma joia da Celina na mansão. A Marina foi presa e tudo mais, o Eugênio ficou desesperado, queria ajudar a Marina com a filha que ela tinha fora daqui do Rio, né? Tinha aquela preocupação com as pessoas, muito embora ele tentasse esconder isso para ser aquela capa extremamente profissional. Esse de hoje não tem outra narrativa a não ser mostrar que é devotado ali a Celina e a família dela, que fica servindo a qualquer hora do dia ou da noite, não tem vida própria, mas é só. Não tem nada, nenhum outro ganchinho que a gente falou aqui para poder ali puxar alguma outra narrativa que traga um certo brilhantismo, um certo destaque a esse personagem, tá? Então eu acho que tá bem apagadinho e é uma pena, tá, gente? A Eugênia era muito engraçado. A quarta personagem que eu acho que também tá bem apagada em Vale Tudo nesse remake é a Consuelo. E eu já disse isso em outros vídeos aqui, mas agora eu vou enfatizar. Por quê? A Consuelo, lá de 1988, ela era pudica, né? Era cheia de valores morais, zelava pela moral e os bons costumes, era cheia ali de códigos de etiqueta, de não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, queria controlar a vida dos sobrinhos, do André e da Daniela, né? Puxava a orelha deles.
Era uma mulher que se policiava, se vestia extremamente, assim, muito mais séria do que a idade dela, para não revelar nada que pudesse ali demonstrar que ela era uma mulher sexy, uma mulher que tinha vida própria, né? E aí, mas nesse discurso, ela era ao mesmo tempo fofoqueira, né? Não sabia guardar um segredo, ainda plantava, entregava às vezes o Ivan para Raquel, era fofoqueira de primeira categoria, até com a própria melhor amiga dela, que era a Aldeide, ela fazia fofoca, condenava a Aldeide, que era super atirada com os homens, né? Ela achava aquilo um absurdo, uma falta de moral. E ela ficava pregando tudo aquilo ali, que dava, a atriz fazia muito bem, né, daquela mulher que nem era tão idosa, mas parecia mesmo assim rabugenta e tal. Que nada a ver, que idoso hoje em dia está super descolado, graças a Deus, né? O pessoal aprendeu que envelhecer não significa ficar ali rabugento, né? Perder a vontade de viver, graças a Deus. Mas então, ela queria passar essa imagem. Austera, tá bem disciplinada, tal, cheia de moral. E, na verdade, lá para o final da novela, o irmão Jarbas, numa bebedeira comemorando o aniversário da Iris, que ele estava paquerando, chegou até a namorar a Iris antes da Iris casar com Poliana, ele pega e solta todos os podres da Consuelo, mostrando que a Consuelo tinha revista de homem pelado embaixo do travesseiro, que a Consuelo, quando era mais nova, foi para um baile num clube aqui do Rio e voltou para casa, foi vestida com uma fantasia e voltou para casa com outra, começou a tirar sarro com a cara da irmã, expôs realmente desnecessariamente a irmã, mas que, de certa forma, desmentia todo aquele lado puritano da Consuelo, que, no final das contas, acabou, inclusive, se apaixonando pelo vigarista do Olavo. O Olavo foi preso, né, na versão de 88, e ela ainda ia visitar o Olavo no presídio, né? Deixou de lado todo aquele pudor dela, toda aquela disciplina, para ter esse fim na novela, né? E foi assim, de certa forma, era como assim, olha, pagou o preço daquilo que dizia, né? A língua pagou pelo que falava e tal, mas tinha um contexto, tinha uma narrativa que dava uma visibilidade realmente muito maior para Consuelo, e era bem engraçado, tá? Já essa Consuelo de hoje, gente, como ela é casada, tem ali 2 filhos, uma vida completamente estruturada, eles ficam ali vivendo num padrão de classe média. Enfim, ela não tem muito o que se falar, a não ser o destaque de que é uma excelente funcionária, que cumpre ali as ordens do Marco Aurélio, da Odete, de uma forma exemplar, e ponto final. Só tem isso para falar. Não tem mais nada, nem a amizade dela com a Aldeide, aquelas tiradas que a Consuelo de fato fazia até de uma forma engraçada com a Aldeide, censurando a Aldeide, não tem o mesmo vigor, acredito que por conta do enredo, porque como se desvirtuou, já não é mais aquela mulher puritana, pudica e tal, meio que perdeu a essência de fazer traquinagem com o personagem, né? Mostrar de um jeito, mas pensar de outro, criticar as pessoas excessivamente, que era o que acontecia com a Consuelo de 88. Então, essa Consuelo de agora, a atriz muito boa também, nada contra a atuação ela está entregando, tá? Todos esses atores que eu estou falando aqui, a nível de atuação, estão entregando, tá? Ok, não está extraordinário porque o enredo não os ajuda, tá? Também o cara não pode ali tirar leite de pedra. Tem algumas pessoas que têm esse dom de conseguir tirar leite de pedra. Eu acho que a Carol Dickmann ela consegue, porque realmente não tem muito para fazer, mas ela tenta ali, está conseguindo. Mas, assim, os atores, as atrizes que eu mencionei aqui estão ótimos, tá? Para o papel que eles têm, para o script lá, para o roteiro que é passado para eles, mas eu acho que poderia ter sido mais bem explorado, tá? Fora isso, não acho que tem uma narrativa que tenha muito a acrescentar à trama. E, gente, o quinto personagem que eu quero destacar aqui para vocês é a Fernanda. Fernanda, que é ali a enteada do pai do Ivan, do Bartolomeu, tá? A filha da Eunice.
A Fernanda, que lá na versão de 1988 era uma menina, uma jovem, tá? Cheia de sonhos, de aspirações, vivia como uma família de classe média ali, bem abastada, tinha acesso a uma boa educação, a cursos, a mãe era uma dona de casa que zelava pelo bem-estar de toda a família. A Nanda era bem mimada, tá? Mas se envolveu primeiro com o André que queria ali meio que induzir, forçar uma barra para que eles tivessem logo relações sexuais. Ela era virgem, ela queria esperar, ela achava que ainda não era o momento, ela não fazia um discurso de que queria casar virgem, mas ela fazia um discurso de que ela queria esperar o momento certo, a pessoa certa. E aí, nessa situação do André ficar nessa forçação de barra, eles acabam terminando, se desentendendo muito durante o namorinho. Ela até começou o namoro gostando bastante do André. Aí ela terminava com o André por conta de ter conhecido o Tiago ali no clube de natação deles. E aí, gente, engrenava um romance, eles viviam... Ela via que ela tinha encontrado a metade da laranja, porque o Tiago também era um rapaz sensível, ainda é, né? Sensível, sonhador, que pensa em se envolver sim, mas por amor, pensava em se envolver por amor. E aí eles se encontraram nessa narrativa e viveram um romancezinho apaixonado entre dois jovenzinhos que iluminaram a novela, trazendo um pouco daquele frescor para a trama, que era, em alguns momentos, né, bem densa, porque tratava de honestidade versus corrupção, entendeu? Era uma trama que abordava muitos assuntos polêmicos da época, mas que esse romancezinho deles dois iluminava as telinhas, o pessoal gostava de ver e eles se destacaram bastante, né? A Fernanda, principalmente, porque ela era bem desinibida, ela tirava de letra a Odete, ela não se avexava porque estava indo para o ambiente lá dos milionários, não, tá? Então ela tinha muito a acrescentar e trazia para o Tiago um equilíbrio. Eu acho que esse aspecto, tá, do romantismo em si, da química, da abordagem, faltou bastante nesse remake. A Manuela Dias manteve em relação ao Tiago, né, que era virgem, estava ali tímido, mas querendo uma relação baseada no amor, na confiança, na reciprocidade, mas tirou um pouco disso, se não para dizer bastante disso, ela tirou do personagem da Fernanda, tá? Senti bastante falta disso e acho que foi um grande erro, como muitos outros que vêm ocorrendo na novela, que, repito, não é que esteja péssima, não, mas não está muito aquém, está muito abaixo daquilo que, pelo menos, eu estava esperando. E você? Bom, esses são aí os 5 nomes que eu tinha para te falar. Você concorda? Quem faltou nessa lista? Ou você acha que não, esses personagens estão até melhores do que na versão original? Bom, se você não assistiu a versão original, sei que vai ficar difícil opinar, né? Essa pergunta é mais voltada para quem, de alguma forma, já conseguiu assistir a versão original de Vale Tudo. Se você não assistiu, depois se programa para assistir, quem sabe comparar. Gente, não esquece, tá? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, que eu volto a qualquer momento com mais novidades. Aproveita, dê seu like e o seu hype aqui nesse vídeo, que não paga nada e ajuda demais o canal. Um beijo e até mais. Tchau!